E nesse sábado agora, dia 30 de julho, às 19 horas, horário de Brasília, nós vamos ter o UFC 277, que vai ser encabeçado entre Juliana Penha versus Amanda Nunes. Eu tô muito ansioso por poder ver essa revanche, esse rematch das duas, mas também temos outras lutas que são bem interessantes, outros lutadores também que vão lutar, como o Derrick Lewis, o Magomed Ankalaev, o Anthony Smith, o Brandon Moreno, Alex Pantoja, entre outros. Eu quero mostrar pra vocês quais são os meus palpites e meus favoritos, beleza? Então, sem enrolação, roda a vinheta. Fala aí, amantes de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando da Guarda. Antes de começar o vídeo, quero falar pra você já chegar deixando o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve. E por último aqui, mas não menos importante, comenta aqui embaixo aqui, ó. Ei Davi, eu tô aqui, que eu vou dar um like e coraçãozinho no seu comentário, já é? Bora pro vídeo. Como vocês estão vendo aqui na tela, tá aparecendo o meu Pix, porque a galera me chama muito no direct do Instagram, falando, poxa, Davi, me passa a sua chave Pix, pois eu quero te mandar aqui um dinheiro. Por causa do seu palpite, eu fiz R$200, fiz 300, fiz R$700 com o seu palpite. Pô, eu queria te mandar aqui um dinheiro aqui pra você poder fazer alguma coisa no final de semana. E eu nunca colocava, então agora eu resolvi colocar. Por que isso? Porque eu não vendo curso, simplesmente eu ligo a câmera e falo os meus palpites, pois eu analiso as lutas do UFC desde 2012. Eu sempre assisto todos os cards, então eu conheço bastante dos lutadores e a galera confia em mim, vê meus palpites, começaram a ter resultado, resolvendo me presentear. Então, se você quiser também, tá aí a chave Pix aí pra você. Como prometido no último Fight Night, vou ler o nome das pessoas que fizeram o Pix do Fight Night passado. Aqui é o Júlio César, o Paulo Souza, o José Paulo, a Carla Silva, a Daiane Freitas. A essas pessoas, muito obrigado. Quem colaborou, muito obrigado. E a galera desse palpite aqui eu vou falar no próximo. Eu tava dando uma zapeada aqui na net aqui e achei um canal no YouTube muito bacana. Você que é flamenguista assim como eu, te indico esse canal aqui, ó. Reação Rubro-Negra, do meu parceiro Paulinho Filho. Dá uma zapeada lá, ele posta conteúdo todo dia, muito maneiro. Paulinho, um abraço, mano. Mais um anúncio rápido. No dia de ontem, eu soltei um vídeo da série Reis do MMA, começando pelo Charles do Bronx, e eu vou deixar no card aqui em cima e também aqui no comentário fixado para vocês, beleza? Então, agora sim, bora! Como eu sempre faço, eu vou dar uma pincelada muito rápida no card preliminar, a não ser que eu veja uma coisa que seja interessante falar, e vou dar um foco maior no card principal. Então bora lá, abrindo o card preliminar, nós vamos ter uma luta no peso meio médio entre Orion Cosme versus Mike Diamond. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Orion Cosme. Na próxima luta nós vamos ter Nicolai Negumerat versus Iro Potieri. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Igor Potieri no peso meio pesado. Na próxima luta no peso mosca feminino, nós vamos ter Jocelyn Edwards versus Ji Yokin. E na minha opinião, quem vence essa luta é a Jocelyn Edwards. Na próxima luta nós vamos ter Michael Morales versus Adam Fugic. E o Adam é a ovelha ao matadouro dessa rodada, pois ele tá pagando quase 6-1. Se você botar R$100 no Adam Morales, no Adam Fugic e ele vencer, te volta R$600. É muito dinheiro. Mas como eu sou conservador e gosto de lucrar, eu voto no Michael Morales. Simples objetivo. Na próxima luta nós vamos ter a luta no peso leve entre Dakar Close versus Rafael Garcia. As casas de apostas dizem que o favorito é o Dakar, mas pra mim quem vence é o Rafael Garcia, que vem de 2 vitórias. Enquanto o Dakar vem de uma vitória contra Brandon Jenkins e do UFC Fight Night Luke versus Mohamed. Um showzaço jogando bicho pra todos os lados. Mas ele vem de 2 lutas canceladas e um tropeço contra Beneil Dariush. O Rafa Garcia é raçudo, tem power punch, me parece ser um pouco mais lento em ação, principalmente quando tá cansado. Mas ele é raçudo e não vai negar o chão do Dakar, que o Dakar vai fazer aquele jogo de wrestler dele, e o Rafa Garcia tem um jiu-jitsu bacana, então eu acredito que ele tem sim armas para neutralizar o Dakar Close. Na próxima luta nós vamos ter Don Tail Mayos versus Henrik Abdelawi, e na minha opinião quem vence é o Don Tail. Na próxima luta nós vamos ter Drew Dober versus Rafael Garcia. Drew Dober, ele é o sparring, é um dos sparrings principais do Justin Gaethje do peso leve. Ele já lutou contra o Islam Makhachev, o Islam Makhachev brincou com ele na luta, não quis trocar mão com Drew Dober nem um pouco, e brincou de prender ele no chão.
Mas na minha opinião aqui, essa luta, quem vence essa luta dessa vez é o próprio Drew Dober contra o Rafael Alves. Eu acredito que ele vai partir para uma trocação franca e vai conseguir, talvez, nocautear ele no segundo round, no mais tardar. Então, na minha opinião, quem vence essa luta é o Drew Dober. Na próxima luta nós vamos ter Alex Morono versus Matthew Smelberg, no peso meio-médio. E na minha opinião, quem vence é o Matthew Smelberg. Se você está assistindo esse vídeo até aqui e não deixou o seu like, não se inscreveu e não comentou nada, eu peço para você, por favor, se inscreva, deixe seu like, comente aqui qual a sua cidade, seu estado, também saber onde esse vídeo está chegando. Eu estou falando de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, quero saber de onde você está falando. Abrindo o card principal, nós vamos ter Magomed Ankalaev versus Anthony Smith. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Magomed Ankalaev. Eu até estava dando uma pesquisadinha antes de fazer esse vídeo, como eu sempre faço. Olha os highlights, olha as casas de apostas, junto com as minhas opiniões. E só salienta que eu estou certo, pois o Magomed Ankalaev, ele é um cara que é 17 vitórias e 1 derrota. O cara não sabe o que é perder desde quando ele perdeu para Paul Craig no UFC Fight Night 127, Verdun versus Volkov. Isso em 17/3/2018. Ou seja, de lá pra cá, ele embarcou uma sequência de vitórias de 8 vitórias seguidas. Pesado, né? Esses russos são brabos demais. Do outro lado do espectro da vida está o Anthony Smith. Anthony Smith que vem de 3 vitórias contra o Devin Clark, o Ryan Spann, que já perdeu também para o Johnny Walker. Aquelas cotoveladas que o Johnny Walker deu na cabeça dele, que ele já caiu já grog. E contra o Jim Crute. Ele não sabe o que é perder desde quando ele enfrentou o Alexander Rakit e o Glovão. Glover que na luta deles lá foi bem intensa. Parece que o Anthony Smith até cuspiu os dentes, tanto que ele apanhou do Glover. As casas de apostas veem o Anthony Smith como um grandiosíssimo azarão, tanto que ele tá pagando quase R$4 a cada R$1 investido. E, na minha opinião, quem vence é o Magomed Ankalaev. Ele tem muito mais armas para poder neutralizar o Anthony Smith. Ele, é brabo demais, então eu vou de Magomed Ankalaev. Na próxima luta nós vamos ter no peso mosca a luta entre Alexandre Pantoja versus Alex Perez. E na minha opinião, quem vence essa luta é o Pantoja, pois o brasileiro já foi citado pelo campeão Davidson Moreno, né, para uma luta de disputa pelo título, mas aconteceu um reboliço tão grande na categoria, já cogitaram a quatrologia, né, a quarta luta entre o Brandon Moreno e Davidson Figueiredo, já falaram tantas coisas, começaram a mexer, começaram a levantar o Kai Kara France, aquela coisa toda. E o Pantoja foi ficando para trás. E de contrapartida do seu oponente, o Alex Perez, ele parece estar de férias, porque ele não luta, sei lá, desde quando ele disputou o cinturão contra o Davidson Moreno, desde que ele disputou o cinturão contra o Davidson Figueiredo no UFC 255, isso em 2020. Desde lá pra cá, as lutas dele têm caído, têm sido canceladas, e ele tá numa sequência de 5 lutas canceladas, então pra mim, quem vence essa luta mesmo é o Alexandre Pantoja. Os dois têm um cartel bem parecido, o Pantoja tem 24 vitórias e 5 derrotas, e de contrapartida o Alex Perez, ele tem 24 vitórias e 6 derrotas, partindo para a 7ª, na minha opinião. Na próxima luta nós vamos ter a luta dos pesadões, Derek Lewis versus Sergey Pavlovich. E eu prefiro não opinar quem eu acredito que vença essa luta, pois para mim tá parelho, 50-50 ou 49-51, pois Derek Lewis vem no zigue-zague, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Já o Sergey Pavlovich, ele já vem numa sequência muito boa, ele tem 5 lutas no UFC e só perdeu a primeira, que foi no UFC Fight Night 141 Blades vs Ngannou, onde ele perdeu para Alistair Overeem. Desde então ele só tem feito vitórias, e por mais que o Derek Lewis não esteja numa constante de vitórias, uma constância de vitórias, ele ainda pertence ao topo da categoria. Então essa luta pra mim é bem complicado. O cara novo com um cara não tão novo assim, um subindo, o outro tentando se estabilizar, e talvez ele bata num teto que se chame Derek Lewis, ou ele ultrapasse esse teto. Então pra mim é meio complicado. As casas de apostas veem o Sergey Pavlovich como favorito.
Eu prefiro me abster dessa. Na próxima luta nós vamos ter uma luta valendo o cinturão interino do peso mosca entre Brandon Moreno versus Kai Kara France. Kai Kara France, ele é fechamento do Israel Adesanya, treina com ele é bem mais alinhado em pé, o boxe dele, do que o Brandon Moreno. O Brandon Moreno, ele parece que tem aquele estilo de lutador de boxe clássico, né, mais fechado, com a mão assim aguardada. O Kai Kara France, ele já tem mais aquele estilão kickboxer, ele tem mais volume de golpes, porém, ele não bate mais pesado que o Brandon Moreno, e o Brandon Moreno tem um jogo de wrestling e jiu-jitsu muito melhor do que o Kai Kara France, e na minha opinião, esses itens credenciam o Brandon Moreno para virar campeão interino da categoria, e sabemos que o vencedor dessa luta e campeão vai fazer a unificação contra o Davidson Figueiredo, que já deve estar full pistola, porque ele não queria que fizesse um cinturão interino, pois só tem 4 meses da última vez que ele lutou, e ele, enfim, não é justo. Tem lutador que fica 1 ano parado aí e não faz cinturão interino. Ele não achou isso justo, ele até rompeu com os laços com o empresário dele, o ex-empresário dele, Walid Ismail. Deu uma treta, ele mudou lá pra shootbox poder treinar com o Charles e aquela coisa toda. Já tá com o Ryan Faber como seu manager e muita coisa acontecendo. Na minha opinião, quem vence essa luta é o Brandon Moreno. E fechando o card principal, nós vamos ter a luta no cinturão, valendo o cinturão no peso galo feminino entre Juliana Penha e Amanda Nunes. É óbvio pra vocês que, na minha opinião, quem vence essa luta é a Amanda Nunes. Eu já até conversei com alguns lutadores em entrevistas aqui no canal, e todos eles falam que a Amanda Nunes, se ela estiver desfocada, ela perde, mas quando ela tá focada, ela é uma leoa mesmo. Tanto que quando a primeira luta dela na disputa de cinturão foi quando ela tomou o cinturão da Miesha Tate, ela tava muito focada, você viu nos olhos dela o foco, e ela literalmente tirou a campeã pra nada. De lá pra cá, ela só perdeu, na verdade, né, desde a última derrota dela foi em 2014 pra Katie Zingano. Depois disso, ela meteu uma sequência de 12 vitórias seguidas até ela bater de frente com a Juliana Penha. Ela já deu entrevistas recentemente falando que ela teve um problema no joelho, estava indo todos os dias no médico para tentar ver essa questão, e ela perdeu o foco, não estava treinando direito, e agora ela está no foco de retomar o cinturão e se aposentar invicta. E na minha opinião, a Juliana Penha, ela é muito boa no que faz, ela tem coaches muito bons, ela tem um coach de jiu-jitsu brasileiro até, mas eu acredito que a Amanda Nunes tem armas suficientes para poder bater nela e na próxima. A Juliana Penha, a última derrota dela foi contra a Germaine de Randamie, que foi em outubro de 2020. E ela meteu uma sequência de 2 vitórias, uma contra a Sarah McMahon e a luta contra a Amanda Nunes. As casas de apostas veem a Juliana Penha como azarona, né? 3-10. Ou seja, se você põe R$100, voltam R$310 nessa aposta nela. E, na minha opinião, quem vence é a Juliana... Na minha opinião, quem vence é a Amanda Nunes, hein? Amanda Nunes. Marca bem, não aposta errado, não. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Por favor, mais uma vez, se você não se inscreveu, convido a se inscrever. Eu trago muitos outros conteúdos. Recentemente eu fiz um vídeo aqui contando a história do Charles do Bronx. Tá até aqui no card e no comentário fixado. Valeu, muito obrigado por tudo e eu fui.